Tem música, não? Tem não? Boa noite, caros ouvintes do Mão Levagem no Ar. Estamos aqui hoje em mais uma edição do Mão Levagem no Ar. Hoje nós trouxemos duas mulheres de peso, íntegras, a Ana Souza, historiadora, e a Jamília, estudante de Direito. Nós iremos falar sobre um tema que vai ser comemorado amanhã: consciência negra ou consciência humana. Eu vou começar a live com uma mensagem muito bonita que a nossa Ana aprovou. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Gente, até arrepia aqui agora, hein? Boa noite, Ana. Boa noite, Jamília. Sejam bem-vindas a mais uma nossa edição, do nosso De Frente com a Maré. Fala pra gente, Ana, quem é você e qual a sua formação? Eu sou formada em História pelo Unileste, Minas Gerais. Sou professora e trabalho para a disciplina de História, né? E atualmente eu também sou parceira aqui do Mão Levagem no Ar, né? Eu fico aí, quando os meninos falam da Ana Souza, aí sou eu. E escritora, brinco de escrever um pouquinho, né? Gosto de escrever um poema, uns textos, blogueira. Essa sou eu. Poetisa, que eu tô Poetisa. sabendo. Jamília. Então, gente, eu sou Jamília Júlia, sou estudante de Direito, estive candidata, né, a vereadora na cidade de Mão Levagem. Aproveito para agradecer o apoio que eu tive. Sou militante pela Pastoral da Juventude, hoje na equipe de assessoria, que compõe os estados de Minas Gerais e o Espírito Santo. Estou aí na luta pela causa das mulheres e também pela causa da negritude, da juventude, criança, adolescente. A luta que vier a gente abraça. Então, estamos aí. Sou vizinho do Mão Levagem no Ar. Isso aí. Como vocês se consideram em questão de etnia? O termo pardo não é muito aceito por alguns grupos, né? Principalmente pelo movimento negro. Mas eu me coloco dentro dessa questão do pardo. Eu sou miscigenada. Eu sou brasileira, eu tenho uma mistura europeia, uma mistura indígena, uma mistura africana. Então eu gosto de valorizar os meus 3 grupos principais, né? E não tem como eu ser diferente. O termo pardo, ele é utilizado pelo IBGE e é assim que eu me considero, parda. Jamília? Então, eu sou preta, né? Tem nem o que falar, não tem o que discutir, é de confiar no coração. E, né, as minhas descendências, eu tenho, né, descendência de negros escravizados, a família da minha avó descendente de índio, então defendo a classe, sou essa pessoa aí mesmo, preta, né, movimento mesmo. A pessoa aqui pensa assim que a minha vovó, Elisa, que Deus a tenha, falava sempre assim: passou de branco é preto. Então, tudo certo. Mas a ideia do movimento negro, porque ainda na academia, sobre orientação do mestre Elisvaldo Santos, eu fiz um projeto de iniciação científica. E aí eu me inteirei muito da questão do movimento negro. E, na verdade, eles consideram dessa forma, né? Ou você é branco ou você é negro. Só que eu acho muito complicado por causa da questão dessa miscigenação brasileira. Sim. Eu gosto de analisar as minhas etnias no mesmo pé de igualdade, né? Nitidamente, o meu rosto diz que eu não sou, que a minha descendência é muito maior africana. Mas eu considero todas. Por isso que eu acho que a gente tem que achar um termo que coloque, né, que represente essa miscigenação brasileira. Eu gosto muito do termo
brasileira. Sou brasileira, porque ele já disse tudo. Aí já disse que eu sou miscigenada mesmo e com muito orgulho. Isso mesmo. Né? Vocês já sofreram algum tipo de preconceito por raça? Já. Já sofri aqui na cidade, já sofri em meios religiosos, né? E, sinceramente, eu acho que a nossa sociedade ainda ela não está preparada, né, para entender essa questão, né, do sofrimento, do ataque, né, que a gente sofre pela nossa cor. E sabendo que a nossa população brasileira hoje, ela por sua maioria, são pessoas negras, né? E a gente percebe que é um ataque, né, que viola os princípios do direito. E a gente está aí, podem continuar atacando, que a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar militando. A gente percebe que árvores que dão bons frutos, elas sempre vão levar a pedrada. É isso. Eu sofri sim. E eu fui descobrir que o preconceito que eu sofria era pela minha descendência africana já na faculdade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentada na mesa conversando com o mestre Miguel sobre essas questões, que eu tive muita dificuldade para fazer um trabalho final que ele tinha pedido. E aí eu fui conversar com ele depois da aula sobre esse trabalho. E eu ainda me vejo na sala lá, né, lá no Unileste, conversando com o Miguel. Eu sentada assim na frente, ele no lugar dele como professor, falando dessa dificuldade. E como eu estava me reconhecendo e entendendo muitos problemas que eu passei durante a infância, durante a juventude. E é engraçado, a gente estava até comentando, eu mais uma amiga, hoje a gente estava comentando sobre algumas questões, porque assim, ao mesmo tempo que você tem uma desvalorização pela sua descendência negra, também tem a coisificação, né? Porque a boca, por exemplo, os lábios que são grossos, vira coisificação. Sempre tem uma piadinha, um comentário, né? Como se a gente só servisse para uma questão mais sexual. Então, eu já sofri, e não foi pouco. E não é fácil você lidar com isso. A primeira coisa, a gente tem que entender que a gente está sofrendo esse preconceito, os motivos, tentar trabalhar isso. E mostrar que o vira-lata, digamos assim, que teve até uma campanha falando sobre isso, né? Sobre a mistura brasileira. Eu acho que é isso que nos torna tão perfeitos. Essa miscigenação, essa troca. E eu tenho orgulho, eu falo com orgulho. Eu sou miscigenada, sim, e com orgulho. Mas eu já sofri. E sofro. E sendo mulher, ainda a gente sofre mais, né? E quando você traz a questão do sexual, né? Como que eles tornam a imagem da mulher negra, né? Eles configuram essa imagem da mulher negra somente como um símbolo sexual. Só. Ou seja, é sinal que a gente percebe, Ana Paula, que aquela era escravista, ela não acabou, né? Infelizmente. Onde o homem branco buscava a mulher negra na senzala para poder fazer ali praticação dos atos, né? Sexual, que a gente pode tratar hoje como atos libidinosos, porque era tudo contra a vontade dela. E a gente percebe que isso hoje é muito forte ainda na nossa sociedade. Muito. Né? Porque quando teve aquela novela A Cor do Pecado, eu custei entender por que a cor era o pecado. Por que a cor do pecado? Né? Eu custei entender que a cor do pecado era negro. Então, assim, a gente percebe porque era uma negra muito bonita, né? Que estava fazendo o papel ali. E que qual motivo do seu pecado, né? Ou seja, era a atração física, o corpo escultural que a mulher negra tem. Então, uma provocação da Rede Globo, né? E muitas vezes as pessoas não entendem a provocação. Sim, é algo que a gente vive até os dias de hoje, né? Nós, mulheres negras, a gente sabe o que a gente passa perante a sociedade. Porque é constrangedor. Eu estava até comentando hoje com a Vilma, uma amiga minha, e a Emily, exatamente sobre essas questões. Porque nós estávamos comentando dessa questão, e eu falei para ela, eu fiquei muito sem graça uma vez num evento. O comentário que o rapaz fez, do jeito que ele fez, eu fiquei sem graça. Eu falei assim, gente, eu senti meu rosto queimar.
por causa dos lábios Muito grossos. forte. Não é que a mulher não gosta de ser desejada, não. Não, sim. A gente gosta de ser desejada, mas o problema é se tornar só um objeto. Tá? Algumas Aí, vezes mas não quer, né? Não. Porque aquela questão a gente percebe muito na sociedade. No primeiro semestre desse ano na faculdade era o que que nos provocava muito na faculdade era sobre a questão do homem procurar a mulher para poder, né, no casamento. Ele vai lá, né, usa a mulher negra, mas na hora de casar, casa com a branca. E a gente percebia isso de forma muito... A gente percebia isso de forma muito real, né? E era algo que a gente achava... Era algo que a gente achava ali nas páginas dos livros, né? A gente achava em páginas de revista. É o que a televisão mostra pra gente hoje. E a gente, enquanto mulher negra, a gente se perde nessa situação, né? Ou seja, a gente que tem esse cunho feminista, a gente nem... Não tô nem aí, né? Eu vou buscar quem me quer, eu vou amar quem me ama. Mas como que pode ser, né, essa estrutura que a gente vive, tendo ainda esses viés da era da escravidão e onde que a gente vai chegar, como que a gente vai estar, como é que eu falo, evoluindo, né, a nossa sociedade com essa questão do respeito com a mulher negra. Se nós pensarmos, ainda a abolição ela é muito nova. Nova. Né? 100 e poucos anos. E não foi feita toda uma estrutura para conscientização. Então, assim, são processos longos, né? E, infelizmente, nós estamos vendo um retrocesso. Sim. Né? Hoje, as pessoas incentivando esse retrocesso, né? Que eu acho, assim, desnecessário, sabe? A gente precisar ainda de falar sobre as coisas. Nós não temos que falar, por quê? Porque ainda acontece. Ainda é real, né? Porque se não acontecesse, a gente não precisaria. Mas a gente tem que destacar. Tem que alertar, tem que falar. Eu gostaria muito, sabe, de poder viver numa sociedade onde a gente não precisasse de falar sobre isso. Sim. Né? Como assim, tipo, você perguntar a pessoa que ela tem um cargo alto, como que você sente tendo esse cargo sendo negro? Não precisaria disso. Verdade. Mas infelizmente, nós ainda vivemos nessa sociedade. Sim. É muito triste. Durante esse tempo que eu participei do projeto de pesquisa no Unileste, teve uma reunião, um encontro, e eu fui representando o Unileste, junto com o professor Elisvaldo e a Marlene, professora lá também. Eu não me lembro agora o nome de quem era. Era um pesquisador estrangeiro que veio ao Brasil e foi falar o seguinte: a maior prova que o Brasil é um país racista é porque nós temos uma lei que combate o racismo. Verdade. Você, como estudante de direito, sabe disso melhor que eu. Porque as leis elas surgem exatamente para coibir certas coisas. Sim. Então isso é a maior prova do E racismo. vai agravando a cada vez, né? Que a gente percebe que se torna, né? Antes era racismo, né? Tinha ali uma indenização pelo crime de racismo. Hoje o racismo ele se torna um crime inafiançável. Ou seja, a gente sabe que quem cometeu o racismo ele vai ter ali uma pena severa para poder responder por aquele ato, por aquela injúria racial que ela está sofrendo. Então, assim, a gente percebe que quanto mais também existir essas leis, quanto mais isso for crescendo, mais vem instigando esse instinto racista da pessoa. Porque quem é racista, gente. Ela vai responder para processos e mais processos, ela vai continuar praticando o ato. Por causa que o racismo ele tem que partir de uma boa educação, tem que acabar a partir de uma boa educação. Eu tenho que construir com o meu filho aquilo que eu não quero que ele. Meu filho é uma criança, né? É minha descendência, mas ele é uma criança de cor clara. Meu filho é branco, né? Como que eu vou fazer o meu filho entender, como eu vou fazer ele respeitar? Isso tem que partir de mim, dentro do que eu vivi, dentro do que eu senti. Então, assim, quando colocam-se as leis, né, eu acho que ela ainda está um pouco branda, porque quando ela se tornar umas leis ainda mais severas, eu acredito que ainda melhora um pouco. Mas não adianta você querer resolver o problema de cima para baixo, sendo que não foi construída uma base.
Educação. Educação. Ultimamente estão falando que a gente não pode discutir algumas coisas nas escolas. É uma ignorância, no meu ver. Ignorância. Porque quando você conhece, você para de falar bobagem. Verdade. Né? Então, conhecimento é o fundamental. E outra, gente, a criança, ela não tem essas maldades. Para ela não faz diferença. Eu vi uma charge essa semana na rede social, um adulto perguntando para uma criança. Tem negro, sei qual religião, imigrante na sua escola, um monte de coisa na sua escola. Ela foi respondendo assim, não, na minha escola só tem criança. Excelente. E pra criança não faz diferença. É o adulto que coloca na cabeça da criança algumas questões. Coloca a maldade. Isso é muito real, porque eu senti isso muito na pele durante esse processo eleitoral, sabe, Ana Paula? Porque a partir daquela live, começou a surgir vídeos, sabe, e indo contra o que eu penso, sabe? E, gente, eu vou ser sincero pra vocês, não adianta vocês quererem irem contra uma estrutura, a gente é só pensadores, né? Foi abordado muito a questão, quando eu me coloquei quanto a questão do aborto, quando eu me coloco a questão, né, da ideologia de gênero, né, que pra mim não é ideologia de gênero, é o combate, né, do bullying homofóbico, né, que a gente tem que, isso aí, gente, tem que acontecer. Da mesma forma que tem que estudar sobre a questão dos afrodescendentes dentro das escolas, dos indígenas, tem que estudar sobre o bullying homofóbico, porque, gente, é algo muito real. Aquelas pessoas que é contra isso é porque não tem coragem de educar seus filhos dentro de casa. Verdade. E isso é algo que machuca muita gente, sabe por quê? A gente vive uma estrutura hoje de preconceito, sabe? O fundamentalismo não tem coragem de reconhecer o que vai ser bom para a educação do seu filho. Não é questão de kit gay, não é, gente. É questão de aprender, de ensinar o respeito. Apesar que eu acho que a escola não deveria ensinar, não. Você tinha que ser base dentro de casa, tinha que ser algo educacional que não acontece. Deveriam vir isso. Sabe, na verdade, a gente vai discutir na escola, que fique bem claro para os pais, as pessoas que falam bobagens por aí, tá? Nós vamos discutir ciência. E a ciência, ela tá lá falando que existe essa diferença genética. Sim. Inclusive, eu já vi reportagens e tudo mais falando da questão do funcionamento do cérebro. Em todas as raças, humanas ou animais, nós temos essa questão, né? Essa questão de sexos. E assim, é uma bobagem. Eu vou falar sobre o assunto, eu vou incentivar. Não, você não está incentivando. O que a gente não quer, o que a gente não gosta de ver enquanto professor, é ver uma criança sofrer. Porque ela sabe quem ela é e está sofrendo por aquilo. Ninguém precisa ser humilhado por nada. E o que me irrita é ver pessoas usando o nome de Deus. Sim. E assim, eu sou católica, apostólica romana, praticante, meio praticante. Já estive não praticante, mas eu sempre bati nessa tecla. O pouco que eu entendo da lei divina e da lei humana que nós fizemos no Brasil, que me cabe pela Constituição de 88, ela fala muito bem da igualdade, direito e respeito do outro. Então não cabe a mim. E eu gosto de brincar muito o seguinte: eu não sou juíza, eu não fiz direito, não passei no concurso, então não cabe a mim ficar julgando. E eu não sou Deus. Então, me cabe respeitar o outro, não importa o que ele seja. Gente, quem sofreu na pele o preconceito, e quem sofre preconceito na pele, sabe o que é. Verdade. Então, assim, é muito fácil falar bobagens por aí e usar o nome de Deus. Use o nome de quem você quiser, mas não use o nome de Deus, não. Não, dá a cara. Fala, eu não gosto, porque eu quando eu não gosto de uma coisa, eu falo assim, Também falo. eu não gosto. Eu, Ana Paula, por um monte de questões. Mas as pessoas não, usam o nome de Deus. É o fundamentalismo, né? Ainda coloca Deus numa estrutura que a gente sabe que Deus é amor. E a gente sabe que a pena dele para uma pessoa que é condenada vai ser muito mais branda do que para quem é condena. É muito fácil você apontar o dedo para os outros e esquecer que tem 4 apontados para vocês. Então, assim, essa questão eu trago, porque durante a live aconteceu, né? Eu ouvi a pergunta, e depois começou a surgir esses vídeos, sabe? Vou fazendo campanha, falando, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família. Gente, eu também sou contra o aborto, sou também a favor da família. Só que antes da família, eu sou a favor do respeito. E para uma família ter estrutura, se não haver respeito, não é família.
Ela não pode pregar a família se não tem um respeito dentro da própria casa, se não tem um respeito para os nossos irmãos lá fora. Porque o povo que fala dos mandamentos esquece que um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, um dos primeiros. Então, assim, para ser fundamentalista, você tem que fundamentar e tem que se espelhar dentro desse princípio que Deus deixa na Mas gente. explica o que é fundamentalista e talvez eles nem entendam. Oi? Fundamentalismo, gente, são pessoas que ficam habitoladas dentro de uma estrutura de conservadorismo, sabe? E vai fundamentando condições, situações para poder, posso dizer um termo assim mais agressivo, mas é poder agredir mesmo as pessoas. Usar de termos, né, de coisas passadas, né? Vou usar termos bíblicos, que está dentro ali da Bíblia, para poder agredir, para poder falar se está certo e está errado, como se nós fôssemos doutores da lei, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas acredito que seja mais ou menos nessa linha. Eu acho que a gente, quando a gente tem fundamento para poder agredir, acho que a gente também tem que ter um fundamento para poder se retratar. Na verdade, a opinião de Ana, tá, gente? Ana Souza. Eu sempre coloco muito isso, já falei isso com várias pessoas. O que eu vejo muito de algumas pessoas agredindo o outro, porque nessa questão sexual, por exemplo, eu acho um pouco de impositivo. Sim. Eu vou levar xingo que eu tô falando isso, mas eu vou falar assim mesmo. Mas é verdade. A minha opinião. Porque, olha, eu tenho ex-alunos, eu tenho amigos, vivo muito bem com eles, não tenho problema com eles. Porque eles me respeitam, na minha opção sexual, que eu gosto, eu sou mulher, gosto de homem. E eu respeito a eles. Os homens gostam de homens, as mulheres gostam de mulheres. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não. Quem somos nós para julgá-los? Eu não julgo ninguém, eu não sou... Nós não somos Deus? Não, né? não, eu não vou. Na Na justiça, eu vou responder eu. Respondo pelas minhas questões humanas. Na hora do juízo final, eu vou responder. Ninguém vai responder por mim. Então eu não vou responder pelos outros. Mas se a gente for analisar, esse povo vai ter que responder por muita coisa, né? Vai. Pelo racismo, pelo preconceito ao público LGBT, pela agressão contra a mulher. Então, gente, não adianta você fundamentar só aquilo que convém a você aparecer, não. A gente tem que fundamentar aquilo que é real, aquilo que é vivo, aquilo que é lembrado todos os dias. E então, o pior é os que falam E fazem o que contrário. fazem ao contrário. Então, assim, não Melhor nem falar não, eu vou ficar caladinho, porque melhor. senão o chefe depois vai brigar comigo. Deixa eu passar para a próxima Pode. pergunta, tá bom? Que eu sei que esse papo, estende. O termo raça é adequado na visão de vocês para especificar os grupos étnicos? Historicamente falando, o termo raça ele já foi muito utilizado. Depois de um determinado período, algumas termos passam a não ser muito adequados. Hoje a gente usa mais o termo etnia, né? Na antropologia, na história, a gente usa mais o termo etnia. Porém, é muito comum hoje o movimento negro usar o termo raça. Porque como ele já foi um termo pejorativo para o negro, hoje ele pega isso e traz para si. Um exemplo simples, lá em Bela Vista, por exemplo, sempre zoavam a gente de Bela Onça, né? É Bela Honra, realmente. Por causa que a região ali tinha muita onça e tudo, tem corpo para cima da cidade para que elas iam beber água por lá. Então, e teve esse nome mesmo, né? Tinha o onça no nosso nome, continuamos. Aí eu lembro que na minha juventude, não sou tão velha assim não, na minha juventude a gente não gostava de ser chamado de onça. Hoje não. Hoje nós pegamos isso como orgulho, o termo onça, né? A gente utiliza esse termo. Tô até de oncinha de novo, eu adoro usar uma oncinha. Mas aí hoje o movimento negro fez a mesma coisa. Ele pega esse termo para se autovalorizar. É adequado? Sei, cada um tem a sua concepção das coisas. Eu gosto mais do termo etnias, porque eu acho que coloca todo mundo no pé de igualdade. O que eu tô falando, não estou falando só da questão da genética, mesmo porque a genética, nós somos diferentes sim, mas é superficial. Mas para os animais não humanos, gato, cachorro, vaca, cavalo, a gente ainda usa o termo raça. Né? Nós também somos animais, a raça humana nós somos. É outra coisa quando eu falo, brigam comigo. Mas. Somos racionais. Eu tenho nas minhas dúvidas, tá? Tenho nas minhas dúvidas, mas somos da raça humana. Eu nem gosto do termo racional, não. Eu uso raça humana. E é utilizado, né, esse termo raça. Mas na história,
a gente gosta do termo etnia. Como historiadora, eu uso o termo etnia, que eu acho que fica igual a todo mundo. Porque todo mundo é igual. A um que vai ser diferente, na verdade, é a maneira de agir, de viver. Cada povo tem a sua, né? Tem os seus hábitos e tudo mais. Sim. Então, a etnia, pra mim, é o termo mais adequado. Eu concordo com o que a Ana fala, em tudo, só vou contemplar que raça pra gente que é negro hoje virou uma bandeira de luta. Exatamente. É o que a gente defende, é o que a gente provoca e é o que a gente quer quer ser aceito pela nossa raça. Então, assim, não vou delatar muito porque eu concordo com tudo com o que a Ana traz pra gente aqui, né? As etnias hoje realmente colocam todos no pé de igualdade, mas no raça pra gente, nosso povo negro, a gente levanta essa bandeira de raça por já estar trazendo isso aí há muito tempo. Não acho que é algo que as pessoas elas têm que levar isso também para muitos anos, não, mas é uma bandeira de luta nossa. É isso aí, em cima disso que nós vamos Eu lutar. queria tanto conseguir ver o mundo melhor, assim. E eu fico muito assustada, eu converso com alguns amigos de faculdade, e a gente fica assustado. A gente fala assim, poxa, quando nós entramos na faculdade, a gente não imaginaria que a gente viveria isso. Sim. Isso parecia tão longe, né, pra gente. Sim. E quanto mais se debate, mais fala, mais traz, em vez a gente só leva pro contrário, É verdade. né? Leva pro contrário. Distorce, né? Como surgiu o Dia Consciência Negra? E fala pra gente sobre esse dia. O Dia da Consciência Negra, ele foi comentado várias situações que poderiam ser feitas, né? Inclusive no 3 de maio, teve essa ideia de ser no 3 de maio, só que acharam melhor não, por umas questões de ideologias que eu também não concordo, e aí preferiram no dia do aniversário de Zumbi. Luiz Palmares foi o maior líder, o maior quilombo foi o Palmares, e Zumbi era o líder dele. Foi um dos, ele não foi o único, tá, gente? Ele foi um dos. E aí há uma ruptura também numa questão seguinte, de que a abolição não aboliu nada, né? E há controvérsias. Eu sou defensora dessa ideia que aboliu sim, e que a gente tem que ver o que todas as linhas fizeram, né? Dentro do possível. A monarquia era escravocrata? Era. O mundo era escravocrata e aceitava isso. E o que as pessoas não veem, não querem ver, é terceirizar, porque é muito mais fácil, né? Aí fala que a monarquia era escravocrata. Porém, quantas vezes tanto Pedro como Isabel tentaram acabar? Mas a economia que move, que manda mesmo no país, não é o líder, né? É aquele grupo da elite que tem dinheiro, que banca, eles que mantém. Economicamente eles não achavam viável. A ideia era tão retrógrada que não via que era mais lucrativo para eles não ter um escravo comprado, uma peça. Mas aí vai na questão também, gente, um pouquinho de se achar, né? Eu te compro você uma peça, eu faço com você o que eu quero. Então eu acho que a escravidão durou até muito por isso, por esse poder que dava no outro. Então a escolha do 20 de novembro é para fazer essa ruptura mesmo entre a lei da abolição e o movimento negro. Só que a minha preocupação é a desvalorização do que o grupo de pessoas da elite, o grupo de brancos também fizeram, porque eles também foram. Isabel, há documentos hoje que a gente vê que ela inclusive comprava com o dinheiro dela a alforria de alguns escravos. Ela ajudava, tinha gente da elite brasileira por trás dos abolicionistas, né? Mas isso por quê? Porque falta conhecimento, né? E aí essa questão de ser instigado a não pensar dessa forma. É outra coisa que eu vou levar xingo. E quando eu falo isso, eu levo xingo até falar que chega. Né? Porque eu sou defensora da monarquia, eu gosto, sou apaixonada com a Isabel. Pedro II e Isabel, pra mim, eu já nem chamava de princesa Isabel, não Isabel, eu já chamava ela de Isabel, tá? Eu chamo ela de Isabel só. Já pegou mais intimidade? Já, não é princesa Isabel, não, eu nem dona Isabel, é Isabel. Eu já chamo ela de Isabel. Se achando tanto assim, eu chamo ela de Isabel.
Então, a questão do surgimento é isso que a Ana Paula traz mesmo, não tem nem como a gente, né, trazer a questão do quilombo. Palmares é o nosso maior quilombo de luta, né, que já existiu no nosso país. Quando fala né, a fala sobre o Dia da Consciência Negra, esses dias, semana passada, lá no comitê, a gente estava discutindo sobre isso, porque eu dei uma entrevista, né, com o Salve Pretitude, e a gente, provocadas, né, uma amiga a favor do Dia da Consciência Negra, outra amiga minha contra, e eu fico ali no meio termo, na balança. Eu acho assim super interessante a gente comemorar o aniversário de Zumbi, a luta do povo negro, né, ele como o cara que nos libertou, né, o guerreiro nosso lá. Só que a minha outra amiga me provoca da seguinte forma: a gente deixa para comemorar o Dia da Consciência Negra dia 20 de novembro, mas a gente tem que lutar a consciência negra todos os dias. Então, assim, o surgimento do Dia da Consciência Negra, eu acho que, assim, é algo que a gente não pode deixar, né, cair no esquecimento, sim. Mas, assim, esse ano a gente foi muito provocado, né, Ana Paula, com muitas questões racistas que já acontecem. deu tempo, né? Se a gente for esperar só no Dia da Consciência Negra, falar da consciência negra, é a gente que está atrasando o diálogo. Mas aí tem uma questão. Eu me lembro do mestre Lúcio falando sobre a importância das datas também comemorativas. Não, sim. E a gente comemora o aniversário, né? Sim. As pessoas comemoram e tem aquela festa e tudo. Vem o Natal aí, que é o aniversário de Jesus, né? E tem essa importância de comemoração. O dia, você não consegue todos os dias ficar batendo uma tecla. Então há campanhas, há o mês disso, o mês daquilo, para forçar a gente a lembrar das questões. Porque o nosso cérebro, se nós não ficarmos todos os dias falando, ele vai esquecendo. Então, um ano é bom, dá tempo de pensar. Né? Porque, na verdade, a questão, se você pensar bem, nós temos 2 momentos durante o ano. Dia 13 de maio, que vem essa discussão muito grande, e também em 20 de novembro. Agora, o que eu falei de comemoração de aniversário. Agora, 13 de maio e 20 de novembro não é para levantar a bandeira soneira. É para lembrar, é dia de consciência. Não é festa. É para lembrar mesmo que os seres humanos foram capazes de escravizar outros seres humanos simplesmente pela cor da pele. E isso para mim assim, não tem comparação. Não tem. Nem comparação, nem reparação. Não tem. Tentam se fazer algumas reparações, mas é para tentar igualar. Né? Algumas questões mais econômicas que ficaram prejudicadas. Mas assim, tem que repensar muito. Sim, mas assim, eu acho, Ana, ainda mais quando a gente quer trazer para dentro das escolas esse estudo, é algo que a gente percebe que o racismo ele tem aumentado muito, é algo que a gente tem que discutir com isso. Mas sabe por que tem aumentado? Porque incomoda eu chegar no consultório médico e ver um negro como médico. Sim. Incomoda eu chegar no tribunal e ver um juiz negro. Uma juíza negra. Incomoda eu chegar num banco e ver um negro ocupando cargo de chefia. Porque é uma vergonha. As pessoas não incomodam quando eles estão ocupando cargos menores. Né? Menores assim, gente, eu estou falando na equivalência social que é pré-determinada. Não é o que eu acho, não, para mim não faz diferença. Nenhuma. Né? Só que as pessoas colocam dessa forma. Então a pessoa se sente ofendida. Por que ele, né, conseguiu e o meu filho não? Porque ele tem inteligência que o seu filho não tem. Quando a gente ouve isso, a gente vai ter na questão política, né? A gente sabe. Aí vem com meritocracia. Ó, palavrinha. A gente sabe. Palavrinha sem vergonha, mentirosa. Usam palavras bonitas para desviar a atenção. Vou falar de meritocracia. Você tem condições de ficar só por conta de estudar, economicamente, uma vida boa. O outro tem que dividir o dia dele entre estudar e trabalhar. Uai, meritocracia? Os dois vão conseguir o mesmo espaço? E o pior, sabe o que eu acho que eles ficam mais incomodados?
por exemplo, questão de cotas universitárias, né? O que tem pessoas que vão pelas cotas universitárias que são muito melhores do que as pessoas que não são. Verdade. Gente, eu tô falando, eu gosto de falar de dados, tá? Não tô inventando, não. Não é minha cabeça, não. Tudo bem que eu penso muito, devaneio muito, mas eu deixo lá pro meu blog meus devaneios. Tô falando de fatos. Se você pegar dados estatísticos, os bolsistas nas universidades sobressaem-se muito melhor. Sim. Muito melhor. Então, é inteligência. Engraçado que você pega comunidades africanas, eles costumam falar vários dialetos. Verdade. Vários dialetos, porque eles têm que comercializar com vários grupos, né? E a África foi subdividida em vários países muito pequenos. Então a proximidade ali e tudo. Não sabe que esse povo é burro? Não. A gente tem bastante paciência. Sabe por que foi escolhido o negro para vir para cá, o africano, para ser escravizado? Sabia quando eu estava mexendo aqui com a questão de mineração, eles já faziam mineração lá? Lá. Eles são inteligentíssimos. São. Agora você está achando que o Egito fica onde? É uma das principais sociedades que nós temos. Inclusive, esses grupos são falados, inclusive, na Bíblia. Cientificamente também são uma das primeiras civilizações que nós temos. Norte da África. E o pior, já com algumas teorias da evolução humana, a raça humana surge na África e vai se espalhando pelo mundo. E tem uma teoria, inclusive, que diz que conforme a localização que ela foi estando, o nariz foi ficando maior ou menor por causa da questão do gelo, né, da friagem, para respirar menos ar frio, mas tudo. Tem teorias dessas aí cientificamente falando. Então, pela ciência e pela fé, que eu gosto de comparar as duas, né? Você tem essa lógica. Aí tem gente que fica com umas teorias aí que, ai gente, pelo amor de Deus. E vem surgindo também uns novos históricos, né, de Jesus, que traz pra gente Jesus, né, uma característica bem negra, né? Aquela região ali, o norte da África, é uma mistura, né? Sim. Você pega pedaços da Ásia, da Europa e tudo mais. Provavelmente não era negro totalmente, mas era uma descendência. Sim. Gente, não é santa paciência. Esse Jesus aí, clarinho, de olho claro, aquela região ali, não é isso. Não. E foi feita, inclusive, uma análise no pano, né? Onde Jesus, Santo Sudário, onde ele foi envolvido. E teve um grupo cientista aí que até mostrou um possível rosto de Jesus. Chocou, mesmo. Né? Chocou a muitos. E a gente teve até uma formação sobre isso, que a gente, assim, na hora que coloca lá o rosto de Jesus, todo mundo fica olhando, mas ninguém vê Jesus, porque o Jesus que apresenta pra gente é um Jesus completamente diferente, né, do que a gente sabe que é o Jesus, né? O Jesus que nos apresenta pra gente é um Jesus muito bonito, né? No ouro. Perfeito. A gente sabe. Peraí. Por que muito bonito? O negro também é bonito. Não, ele é bonito, mas Não, mas por exemplo, nos filmes, Claro, né? Claro, que ele é claro. Eu entendi sua colocação. Eu só fiz uma provocação mesmo. Por quê? Isso vem muito. Sim, mas que dia que você viu? Eu falo um Jesus muito bonito por trazer característica europeia. Mas a gente nunca viu um filme de Jesus em alto escalão aí, o Jesus negro não. O único que teve coragem de trazer Jesus negro foi os cientistas, né, brasileiros que traz Jesus negro no Alto da Compadecida. Alta Compadecida. E é um Jesus negro muito bonito, que eu me interesso muito, tá, gente? Mas assim, eu tô falando. É por causa que o nosso cinema é um cinema crítico. E provoca a gente a isso quando a gente vê, né, a Maria, né, a compadecida branca, com Jesus, que era o seu filho negro, e a gente vê também o diabo branco. Né? Então, assim, a gente percebe. E ainda pegou menos, porque a própria Nossa Senhora, sendo mãe de Jesus e vivendo naquela região, também não era branquinha. Não era branquinha. Não. Então o que eu falo com vocês, se vocês colocam um Jesus muito bonito, não é falando que nós negros somos bonitos, não, eu me acho linda.
Né? E acho que falar ao contrário, me acho linda. Eu acho negro, gente. Aí muito você se lindo, não achar, muito aí você lindo. realmente é uma mulher bonita. Então, mas aí quando a gente vê o que é passado, né? O que os grandes filmes querem mostrar pra gente de Jesus, né? Gente, isso é tão sério. É muito sério. Na época de consciência negra, por exemplo, em escola, porque as escolas a gente tem que trabalhar essas questões. E aí, a gente às vezes faz para a questão da valorização da beleza negra. Quando eu faço, os meninos, alguns ficam bravos. E querem falar, não, você é branco. Aqui no meu desfile não vai, não. Porque eu sou meio atrevida, né? Aí, algumas meninas, eu estava até comentando com a Luana essa semana, que ela não queria ir. Eu forcei ela a ir. Inclusive, eu acho que ela ganhou o desfile nesse ano. Porque ela não se achava bonita. Olha. Uma negra bonita, com um sorriso lindo. Luana Oliveira? Luana, eu não lembro o nome dela agora, o sobrenome dela. Eu sei que muito bonita. E não se reconhecia. Ano passado mesmo, quando eu fui fazer uma outra escola também, alguns meninos não se reconheceram como bonitos. Você tá doido? Uns meninos lindos, umas meninas lindas, e não se reconheciam como bonitas. Aí parece bobagem quando você vai fazer um desfile de consciência negra. É bobagem, mas não. É pra mostrar pra ele que a beleza dele, daquele jeito, também é bonito. Com certeza. E a valorização, gente, que a gente tem, tipo assim, a nossa beleza, né? Eles falam, tem pessoas que. Tem gente que olha pra mim e fala comigo que eu tenho uma beleza exótica. Mas assim, a nossa beleza, ela não tá só por isso aqui não, gente, não é só carcaça não. O negro tem beleza interior. E é isso que provoca, e eu falo muito pro pessoal, gente, dê poder pro preto. O povo não gosta de dar poder pro preto, porque sabe que o preto destaca. Você sabe o que me incomoda nesse termo? Beleza exótica? Eu acho que é um termo meio pejorativo. Não, sim, eu também acho. Eu me incomodo com isso. Uma beleza diferente, realmente, é fora do padrão tradicional. Sim. Né? Mas quando você vai. Já usei também esses termos. Sim, Vou dizer que eu sou corretinha, não. Mas aí, a gente fica às vezes pensando na maneira que as pessoas falam. Pra quê? Só você ser bonito. Bonito. Eu mesmo usei um termo que eu não gosto. A pessoa é um negro bonito. A gente até utiliza, né? Mas tá errado. Você é bonita, não importa a cor que é a né? Mas hoje a gente tem parece que o racismo aumentou no Brasil também pela questão do conhecimento está maior. Sim. Porque antes a pessoa nem entendia que ela está sendo. Sofrendo o preconceito, né? O bullying. Já vinculou algumas vezes, gente, algumas reportagens da Globo e tudo mais, e eu acho legal quando ela traz essas reportagens falando sobre essas questões. Praia de Copacabana, Rio, pessoas brancas bravas porque estava liberada a praia e negros estavam indo lá e pobres estavam indo lá. Peraí, o dinheiro dos impostos é diferente pela sua cor? A cor do dinheiro deve ser diferente também, só pode, né? Não sei. Eu tenho lógica, tem coisas que eu não vou conseguir entender nunca. Eu até te juro que eu até tento entender a lógica das Eu acho pessoas. que nem eles conseguem entender isso. Eu acho que nem eles. Me dizem muito que eu entendo, me coloco demais no lugar do outro. Viu? Eu gosto de pegar muito no meu pé em relação a isso. Mas é que tem coisa que eu não consigo me colocar no lugar do outro. Eu não consigo entender uma pessoa que distrata o outro simplesmente pela cor da pele. Não dá pra. A gente não tem cabimento. Não, pra mim não tem. Não tem cabimento. Não tem. Não consigo entender o outro que distrata a pessoa porque ela tem uma profissão tida, tá? Perante a sociedade, abaixo da sua. Que diferença que faz? E às vezes você saiu dali. Não, Ana Paula. A gente sabe que se a gente for pegar as folhas de pagamento dentro das grandes empresas, que a gente vai ver uma diferença salarial muito grande, porque a gente sabe que isso acontece. Que a pessoa, tanto que tipo assim, hoje eu, sabe? O pessoal fica assim comigo, Jamile, tal emprego sem ser assado. Dependendo do local, gente, sinceramente, eu sei que eu não vou resistir muito. Não é que eu não vou resistir, eu sei que eu não vou ficar muito tempo. Que a minha visão hoje pela luta pelos direitos, ela é muito mais aguçada do que da época quando eu comecei a trabalhar. Porque hoje eu sinto que é real saber que, tipo assim, tem negros em empresa que tem a condição salarial hoje, a condição salarial não, a condição de um currículo, um histórico escolar muito melhor do que outras pessoas,
ganham um salário muito inferior do que as pessoas brancas. Isso é real, que eu falo, que eu já senti isso aqui, ó, na pele, vocês entenderam? E essa diferença a gente vai vivendo, a gente vai vendo que o dia surgiu para combater isso. Exatamente. Né? Pra lembrar. Ele é pra provocar mesmo. Pra provocar. Provocação. Então é um dia de provocação mesmo, de te alertar, de chamar atenção, tá vendo? Isso ainda acontece. E é pra acontece, isso que tem. eu já vivi isso, gente. Eu acho assim, que quando eu sou muito atacada, né, eu sou muito atacada no meio político, sofri muito isso durante as eleições, por ser negra, comunista, aquelas questões. Eu já sofri esse tipo de ataque visível, né, real, velado, dentro da internet. A preta comunista, seu povo deve estar morrendo de vergonha da sua posição, aqueles povo que não sabe, que Eu não tem acho que o povo não conhecimento. sabe nem quer ser certas coisas. Sim, senhora. e a gente percebe, Ana Paula, que hoje a gente vê muito, quando a gente está no comunismo, que a gente quer lutar por essa igualdade, é pra gente derrubar, sabe, gente, essa estrutura que valoriza a cor branca só pelo fato de ser branca, e o negro estudado não tem um pingo de valor. Na verdade, sociedade. valoriza a minoria. A minoria. Porque se você pegar o mundo, planeta, Terra, você pega, por exemplo, a América, ela era formada por vários povos indígenas. Sim. Que se semelha muito aos asiáticos, né? Sim. Na Oceania, na Ásia, aí você pega a África, continente africano, também com outro estilo, que são os negros. A Europa é desse tamanhozinho. Minúsculo. Ela é minúscula. Sim. Hoje nós falamos, por exemplo, que o Brasil ele tem 50 e pouco por cento de negros. Sinto informar que esse país diminuiu a população negra. Porque na época da escravidão, nesse país, os negros chegavam a ser mais de 70%. Mas houve uma ideologia do branqueamento. Vamos misturar as raças para poder acabar com essa raça negra. E isso, gente, no mês do século passado. Não tem 100 anos que isso ainda vigorava. É novinho ainda. Bem recente. Pra gente, o ser humano ele vive na faixa de 70, 80 anos, então pra gente parece que é muito, mas não é não. Pra história humana, isso é um dia, isso é milésimos de segundos. Então é muito novo ainda algumas questões. Sabe? Eu acho que a gente tem que provocar sim, tem que falar sim. Às vezes eu falo algumas questões é pra provocar mesmo, pra pessoa pensar. Porque quando a gente fala algo e você se sente confortável, você não leva aquilo pra casa pensando, não. Verdade. Não. Você muda na hora que eu te provoco. Na cutuca. Exatamente. Na cutuca. É assim que o ser humano age, é assim que o ser humano age. Né? Precisamos dessa provocação, porque aí a gente não concorda com o negócio e fica martelando, até você achar alguma questão. Eu, particularmente, eu não me contraria, eu vou lá pesquisar, eu não gosto de perder, né? Eu gosto de ganhar a discussão. Então eu vou lá pesquisar pra ver, e às vezes eu vejo assim, não, fulano estava certo, vai errado. Aí eu sou obrigada a admitir, né? Maré mesmo trabalha comigo, ela sabe que às vezes eu falo alguma coisa, eu assim, não, foi falha minha. E eu não tenho vergonha também não, né, Maré? Várias vezes eu falo. E ela, a Ana, a nossa equipe é tão bacana, principalmente eu trabalho diretamente com a Ana, que ela fala assim, Mari, eu tô falando isso, mas eu sei que eu vou tomar xingo. Eu tô assim, É o reconhecimento. aí eu olho pra ela, o que você fala então? Mas ela fala, Ela gente. gosta de provocar, isso é bom. Mas ela gosta de provocar, é o jeito da Ana. Mas ela reconhece o que ela tá falando. Então, nós trabalhamos juntas, né, Ana? Que nem eu falo uma coisa, ela discorda, depois da pessoa, não, mas você falou, tá ferro. Do mesmo jeito, eu também falo as coisas, que eu sou bem cabeçadora. Ela fala, Maré, pensa um pouquinho. Ana, realmente tá certo, hein? Mas Isso é evolução, gente. É Não uma é vergonha nenhuma. não é vergonha você pedir desculpa, não é Não. vergonha você assumir que você tá errado. Pelo contrário, isso é um ganho. Sim. Humildade. Gente, cresce muito. Eu não sei Gente, nem é se é muito humildade, não, sabe? Eu não gosto desses termos assim, não. Eu acho que é evolução. Também. Porque eu vou aprendendo todos os dias. Uma criança me ensina. Criança ensina a gente muito. Uma criança ensina, um animal ensina a gente. Então a gente precisa de aprender, evoluir. Eu fico triste quando um ser humano
né, bate a cabeça e não aprende. Isso é burrice. Parece que falou no tempo, né? Vamos faturar um pouquinho, meu amor? Minha lombarda. Tá desligado? Deixa eu dar uma olhada aqui pra você. Ah, tá. Olha aí pra mim. Ei. Oi. Que susto! Deu de calma, né? Não? Não é isso, mas não. Trocou? Trocou. Ei. Não sei por quê. Não sei por quê. Solta a voz. Ele Oi. capita. Ele capita. Solta a voz. Oi. Solta Fala mais a voz. alto. Fala mais Oi. alto. Não aí. Você vai falar e o telefone vai captar. Só falar mais alto? Ei. É. No patrocínio de Belas e Feras, fone 99404 5559 99672 4746. No endereço Rua Márcio Pessoa, número 16, bairro Novo Horizonte, em João Molevade. Drogaria Príncipe da Paz, 3852-2963. Endereço Avenida Getúlio Vargas, número 6.961, bairro Santa Bárbara, loja 3, em João Molevade. Kerlon Eletro, 3852-2378, Avenida Getúlio Vargas, número 4977, Carneirinho, João Molevade. Cartoperuber, 97565-5213. Pessoal, fazendo um apelo aqui para o Lar São José, Rua Vila Vicentina, número 11, Laranjeiras. Estão precisando de doações de fralda G e adoçantes, viu? Telefone para contato 3851-3444. Bora fazer o bem. Então, bora continuar do lado de cá. Deixa eu mandar um beijo pra galera lá de Bela Vista, de Minas, tá? Mandou beijo? Já mandei um beijo pra galera. Eu achei que ela ia citar os nomes, né? Entendeu? Eu tô esperando ela citar os nomes. não, todo mundo não. Então, tudo certo. Mandar um abraço pro nosso chefe também, né? Já, Elenires. A chefa daqui a pouco chega. Pro nosso. Para mim, tô aqui. Pra Cíntia que tá ali, trabalhando esses dias, bastante aí. Andando igual canete de cachorro. O nosso técnico Só- Jamilton. Tá só o pó da maracacheta, nego? Só o pó, filhinha. Tadinha, pecado. Final de semana eu te dou um descanso. Não dou um descanso pra ela. Vamos né? dar um descanso. Não, vou dar um- Domingo vocês vão me recompensar domingo. Não, sábado e domingo nós vamos dar um descanso pra vocês. Pois é, domingão tá na fita. Com certeza. Na opinião de vocês, por que algumas pessoas falam em ter consciência humana e não consciência negra? Na minha concepção, é para tentar quebrar essa questão mesmo, né? Desses preconceitos. Eu mesmo falo que eu gosto muito de falar sobre isso. A gente precisa se ver como ser humano. Porque quando você começa a se subdividir, isso é tática de guerra, tá? Eu divido para conquistar. Tática de guerra. Dos chineses. Então eles estão fazendo com a nossa raça humana uma divisão. Você é negro, você é branco, você é asiático, você é não sei o quê, você é católico, você é evangélico, você é muçulmano. Tática de guerra. Divide, porque fica mais fácil. Aí eu jogo um grupo contra o outro. Simples assim. Então nós temos que ter consciência humana. Temos que ter respeito pelo ser humano. Eu quero ser respeitada. Eu quero ser perdoada, respeitada, valorizada pelo que eu sou. A Ana que eu sou, com minhas qualidades e meus defeitos também são muitos. Né, que alguns até eu ficaria sem, mas alguns eu não consigo. A angioterapia, né? Mas assim, se eu quero, eu tenho que respeitar o outro. Com certeza. Por isso que alguns vêm falando nessa questão. Só que também tem uma questão. Tem gente que fala nessa consciência para desvalorizar o negro. Uhum. Não é a minha visão. A minha visão, como eu falei, a questão da etnia, porque somos iguais. A questão da consciência humana. Precisamos ter consciência humana, sim. Mas a gente tem que lembrar também, gente, que o negro ainda ele é mal visto. Né? Os menores salários são os deles. Né?
Você é muito mais fácil você ver, igual você falou que você, seu menino é bem mais claro. O que tem de mulheres negras com filhos claros, pergunto para ela assim, você é babá? É, nossa, é sempre claro, minha mãe. Você vê claríssimo. Gente, dói, poxa. Se coloca no lugar do outro. Então, assim, se fala tanto isso hoje na empatia, coloca no lugar do outro. Antes de falar uma besteira, pensa se você gostaria que falasse com você daquele jeito. É o que você falou, a questão da educação dentro de casa, né? Porque é uma coisa que na minha casa, meu pai e minha mãe sempre colocaram isso pra gente. Você vai querer ouvir isso? Então, o que você está falando? E quando a gente fala sobre essa questão da consciência negra e da consciência humana, a consciência negra ela vem por não existir, por falta da consciência humana. Então exatamente. O povo ele quer hoje trazer o povo refletir, né? É necessário existir o dia da consciência negra para as pessoas, para todo mundo aprender a ter o respeito com as pessoas de cor. Né? Então, se a consciência humana é quando você entende, quando nós entendemos que o nosso respeito ele é independente da cor da pessoa. Sim. Que o nosso respeito ele tem que passar, ele tem que perpassar os limites de qualquer barreira, estrutura. O respeito, gente, é a alma da vida. Você vai viver numa sociedade de bem no dia que você aprender a respeitar o outro. Agora, quando vem a questão da consciência negra, é porque o negro ele foi violado. Foi? Ele foi violado. A gente sabe que Zumbi lutou, que Zumbi morreu, né? Mas assim, houve uma luta muito grande para a conquista do respeito do negro. Naquela época eu tenho certeza que Zumbi não preocupava com dinheiro, preocupava com nada. Ele queria a libertação do povo, né? Que o povo negro fosse valorizado, fosse respeitado. E o Zumbi, gente, olha quantos anos tem que o Zumbi morreu, que ele sofreu o martírio dele. E até os dias de hoje, gente. Que é bom lembrar o seguinte, gente. Quando você coloca isso, os povos têm lá os seus líderes religiosos, seus líderes econômicos, né? Hoje nós temos presidentes, naquela época era imperador. E aí é o seguinte, esses povos que foram escravizados, foram capturados lá no continente africano, e capturados e escravizados aqui, reis, líderes religiosos, rainhas, gente da alta sociedade deles foi capturada a laço, foi maltratada, passava-se muitas vezes por uma questão da não existência, né? Alguns relatos falam da árvore do esquecimento. Ele ficava, tinha uma árvore aqui, imagina que esse copo seja uma árvore. Eu vou dar 3 voltas ao redor dessa árvore, vou esquecer quem eu sou e vou ganhar um nome agora de uma outra cultura. Gente, não é essa da paciência. Então as pessoas falam, tem coragem de falar comigo, isso não existiu. Existiu sim! Eu falei, eu sou miscigenada. Sabe como foi a cultura da miscigenação? Não foi eu olhar para a pessoa e falar assim, não, eu apaixonei, não, não, estupro. A miscigenação no Brasil foi feita pelo estupro das negras, feita pelo estupro das indígenas. Então isso é muito sério. Nós estamos abordando mais a questão da consciência negra, porque amanhã é 20 de novembro, é uma data sobre isso. Mas o indígena também sofre. Muito. Né? É tido como preguiçoso. É uma cultura diferente. E, inclusive, a gente tem o dia, né, de se vir com essas questões indígenas, né? Algumas leis que a princípio vinham para a questão africana, hoje também já vem para a questão indígena, para mostrar exatamente esse tripé que nós somos cultural. Depois vieram outros povos. Eu acho triste. Estou aqui falando disso, mas é triste. Eu não gostaria de estar discutindo, estar provocando vocês para pensar sobre essa questão. Eu gostaria de precisar, né? Sabe por quê? Você está falando, foi na minha cabeça, eu queria até fazer uma provocação, que naquela época eram as mulheres negras que eram estrupadas. Os estrupadores são os negros, já percebeu? Sim. Os reprodutores, né? Não, mas ela está falando o seguinte, Não. porque naquela época o branco estuprava muitas as mulheres escravas. negras. Sim. E hoje, gente,
Isso é muito sério, né? Questão do estupro culposo. Gente, Mas aí culposo. o que acontece? Nessa questão que você está falando, é uma desvalorização do negro novamente. Por quê? Sim, O branco não estupra. é O isso. filhinho da elite não estupra. Estupra sim. E se fosse o É tão negro? covarde sim, que já fez muito. Aí, não, mas o bandido, gente, tem Ficou. livros de história. E você, verdade, de direito, sabe também essas questões, que traziam, por exemplo, o perfil de quem é bandido. Perfil de negro, Sim. né? Então isso é muito sério. Não, Tem e a algumas gente- coisas que não dá. E a gente sabe, gente, que no sistema prisional, a maior população dentro do sistema prisional hoje é a população negra de presos provisórios. E a gente sabe que o filho da elite, eles não vão pra cadeia, eles podem ter. É o que eu estava falando, a questão do estupro culposo. Se tivesse sido um negro, tivesse estuprado aquela menina, tinha soado de outra forma completamente diferente, sabe, Ana Paula? Então a gente percebe que a história inverteu, né? O estupro que a gente sofreu naquela época, hoje, nós somos estrupadores. Você entendeu a provocação Não, eu que entendi faço? sim, mas é o quê? É a codificação ainda do Sim. negro e ele tido ainda como ruim, né? Ele é o ruim. Ele é o ruim, né? A cor do Então- pecado. A gente vê aqueles vídeos que eles preparam aí, quem que é bom, quem é o ruim na boneca, coloca as duas bonequinhas, quem que é o bonito. Aí até crianças negras apontando que o bonito é o boneco branco. Ué, mas foi jogado na sua cabeça que aquilo é bonito, Isso. que aquilo que é legal, aí Entendeu? você acaba Fazem achando. aquela lavagem Lavadinha. cerebral. E a É muito gente sério, se é muito depara, sério. graças a Deus, igual a minha família, eu falo assim, com muita tranquilidade. Meu pai, desde muito novo, meu pai, ele sempre me protegeu muito com essas questões. E eu falo assim que teve um dia que eu sofri, uma mulher, nós estávamos na rua, lá em Carneirinho, em frente ali ao Ponto Frio, estava eu e umas amigas minhas. Aí a mulher passou e me falou, olha que essa negada na rua. Aí, e aí na hora que eu cheguei em casa, eu cheguei muito eufórica com isso que ela falou. Uma amiga me chorou muito, porque naquela época a gente não sabia defesa. Mas assim, eu cheguei em casa, sabe, muito revoltada, falei com meu pai. Meu pai falou comigo assim, negrinha, onde você estava? Meu pai, carinhosamente, a forma que ele me chamava. É a negrinha. Negrinha, minha negrinha. E assim, eu falei com ele para estar em frente ao Ponto Frio. Se eu tivesse andado 2 ruas pra frente, você me encontrava. É uma outra coisa também que as pessoas assim, não posso chamar de princesa, não posso chamar de neguinho, não posso chamar de branquela, não posso chamar disso. Para, gente. Pode. Não é nem a pode, palavra, pode. é o jeito que A você forma que diz. fala. É o jeito que você diz. Eu, por exemplo, eu brinco com meus sobrinhos e falo, minha princesa, meu príncipe, eu chamo eles desse jeito. Que pra mim são. Sim. Aí vem, né, uma questão aí, umas ideias, que, tem essa paciência. A questão não é nem o que eu tô falando, é como eu falo. E qual o sentido? Eu brinco com os meus sobrinhos, chamo eles assim, porque pra mim, eles são algo importantíssimo, Sim. né? Movem o meu emocional, Uhum. né? É isso. Então, assim, tanto a Sofia e o Miguel, que são sangue quanto o Arthur, a Luísa, que não são meus príncipes e princesas. Que me movem. E quando eu tô com eles, eu viro outra. Né? Sim. Não tem comparação. Então, e você chamar o outro, banquela, conforme, não é o que você diz. É a maneira que você diz. Sim. Né? Porque até um elogio mal feito, até você é linda, conforme o que ele diz, de maneira que dizendo, não é linda que eu quero dizer, né? Os termos pejorativos. E de sarcasmo, a pessoa entende. Né, nega? Gente, eu tenho essa mania mesmo de chamar, né, Jamie? É. Ô, nega! Eu até chamo de vez em quando a Ana Paula, né? Ô, nega, você fez isso, ou então tchuca, chuchu. Gente, eu não tô ofendendo, se vocês não sentem. Não, a gente sabe que não tá. É a questão, por exemplo, olha bem a questão do termo. A provocação, né? O Abdala, um professor de faculdade, ele foi provocar, a gente tá chamando ele de traste. Pra provocar, tem que Pode parar, ser. tem que pensar, tem não sei o quê. E eu adotei isso, eu até brinquei com ele um dia, eu ainda uso isso. Quando eu chego a chamar alguém de traste, não é no pejorativo,
é porque você está no alto escalão, né? Eu chamo carinhosamente. Então, se você me ouvir te chamando de traste, é porque sua categoria subiu comigo, foi elevada. Tô precisando subir com ela, viu? Me chama de traste. Me chama que eu deixo. Precisando. Vou pensar. Ainda não sei se vocês vão merecer Por ainda enquanto não. nós estamos na categoria de nega, chuchu, tudo certo. Me sobe logo o nível, me chama de traste. Trabalhador, traz bastante patrocínio da gente aí, que aí você sobe na categoria. Essas meninas sofrem comigo, tá, gente? Porque trabalhar com escorpião é difícil. Eu turminha, né? Aí ela vai estar de frente com uma escorpiana aqui que tá tudo certo. Ele é uma menina. Então, Ai, meu Deus. o que é a Lei 10.639 de 2003 e qual foi a modificação feita nela para se tornar a Lei 11.645 de 2008? Essa lei tem sido seguida nas escolas? Não. O que é a lei? É a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, cultura das tradições africanas, como também das tradições indígenas, né? Não só valorizar a cultura branca, europeia. Infelizmente não tem sido seguido. Sou professora, falo isso. A gente até tenta, mas se esbarra em um monte de questões. Hoje melhorou muito, tá? Evoluiu muito, mas ainda não está no patamar que precisa. Porque eu posso fazer um culto ecumênico para alguma questão, mas vai eu chamar um pai de santo para ir lá no culto ecumênico. E vocês conjuraram. Não, é isso mesmo, gente. A gente fala ainda mais, né? Eu falo que a lei, ela veio como uma forma de trazer, né, Ana Paula, o respeito para dentro da nossa sociedade. Mas assim, gente, eu falo assim, e quando acontece, quando um professor, ele enfrenta fazer algo, né? Eu falo porque eu tenho um amigo que ele enfrentou uma estrutura para poder fazer um evento no Dia da Consciência Negra, que ele ainda falou comigo, já, eles não tem a lei que nos garante isso, então vou fazer ela valer, ela sai do papel. E quando ele vai fazer isso, a gente percebe que ele está sozinho ali numa estrutura, E né? eu briguei muito, eu tive muitos problemas já em relação a isso. Sim. E eu tinha, às vezes, né, sempre tive nesse sentido, apoio da direção das escolas onde eu trabalhava. Me lembro uma vez que eu tive uma série, não vou citar a escola, aí uma professora que era negra, ela é até hoje, ela tá viva. Até de frente comigo, pisando abaixo, aí criticando um monte de coisa, que eu fiquei mais possessa. Aí o Thiago, né, que estava fazendo a nossa questão de trabalhando com o Garaxá, aquelas questões todas, eu falei, nem ia fazer tanta raiva. Não, pode deixar lá. Nós vamos assumir a frente disso aqui. Nós vamos fazer, você tá certo. E assumiram o evento, fizeram, e foram os eventos mais bonitos que eu presenciei. Foram eles mesmos que fizeram. Aí, no meio desse problema todo, a direção da escola me chamou para conversar. E falou comigo, Ana, não deixe de fazer. Você está na linha certa, é isso mesmo que nós temos que fazer. Sim. Vamos continuar fazendo, abrace realmente a causa, porque a gente tem que levar isso. E quando você traz a questão, eu acho que foi muito bonito, porque aqui dentro, né, da minha região, eu sou do movimento católico, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que dialogo muito com todas as religiões. Eu tenho amigos de candomblé, de umbanda, espírita, evangélico, eu gosto de dialogar. Mas evoluiu. Por exemplo, o mestre Disvaldo, ele é um pai de santo. Hoje ele tem uma cadeira, ele é efetivo da UFOF, Sim. Mariana. E hoje ele pode falar. Você entra no Face dele, tá lá. Escancarado. Escancarado que ele é um pai de santo. Né? Antigamente não podia. Não podia. Então evoluiu muito. O que nós estamos falando é que, apesar de ter evoluído, tem muito para evoluir. Tem, e quando eu falo da questão até das religiões, é porque nesse trabalho os meninos veem, assim, foi um trabalho muito completo. Que ele traz a questão do cristianismo, aí traz a questão do candomblé, apresentando as entidades, trazendo pra gente o porquê disso tudo, a gente vai conhecendo, a gente vai envolvendo nesse trabalho, gente. E eu falo assim, gente, como é que pode uma coisa estar ligada com a outra, né? Gente, é tudo questão de respeito. A gente sabe que a Umbanda, o candomblé,
é as religiões que mais sofrem preconceito hoje. É a religião que tem um público muito grande de negros. Você sabe o que me assusta? Eu vou fazer um outro comentário que vão me bater. Mas eu não me incomodo. Adoro. Eu posso fazer, é o que eu penso, gente. Me entristece muito porque não são todas, tá? Não são todas, deixa bem claro. Algumas religiões protestantes, evangélicas, elas surgiram exatamente para ir contra isso do cristianismo, né? Da Sim. Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje ela está fazendo. Ela está fazendo igual. Quem mais critica Umbanda ou Candomblé são essas religiões. Verdade. Isso me entristece muito. Não precisava disso. E eu falo isso, você traz isso de forma muito real, por causa que uma vez, gente, eu sofri um ataque violento nas redes sociais, porque eu estava no encontro nosso, né, de pastoral, e eu estava com um turbante, né, saiote, e o povo me criticou, né, me chamando de... Me criticou não, que pra mim não é ofensa, tá, galera? Isso pra mim é algo que pra mim é muito tranquilo. Eu dialogo mesmo, o povo me chama pra ir no candomblé, me chama pra ir na Umbanda, eu vou com o maior prazer, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de esconder isso, mas, assim, as pessoas usaram isso de forma, assim, pra poder me recriminar, você entendeu? A questão do candomblé e da Umbanda, porque eu tava com turbante. Ou seja, o respeito passa que as pessoas nem têm conhecimento, né? Não é só pessoa de terreiro que usa, né? Turbante. Não, e a hoje. gente usa E turbante. tá um negócio assim, não tá podendo usar também, não, porque é só pra negro. Para com isso, Para gente. com isso. É Mas um acessório, bobagem, gente. É um acessório. Tem as origens. Mas é algo que eu gosto de trazer pro meu contexto. Apesar que eu não tenho usado tanto por causa do calor. Uhum. Eu tô preferindo mais exibir o cabelo trançado ou cacheado. Mas é algo que é um acessório que deixa, né, pra nos embelezar. Então, assim, a gente sofre esse tipo de coisa. Então, assim, eu, sendo cristã católica, eu sofro isso. Imagina quem é terreiro, né, o povo de matriz africana, o que é que não passa. Então, assim, essa questão da educação, essa lei, ela tem que sair do tão papel. perigoso o negócio. Nós somos católicas, apostólicas romanas. E aí, o que acontece? Lá dentro da Igreja Católica, a gente tem a Nossa Senhora do Rosário, os pretos. E temos, né, a festa do São Rosário e tudo mais, aquela coisa toda. O congado. Eu já vi gente falando que tem medo do congado. Eu também já. Já. Gente, eu também acho lindo. Mas eu já presenciei isso dentro de sala de aula. Você falar comigo que tem medo do congado. Sabe o que é isso? Preconceito. Porque é uma festa, é um teatro a céu aberto aquilo, contando exatamente essas questões todas que os africanos passaram. Sim. Né? E da sua fé. E uma pessoa fala comigo que o congado é... Aí vem pejorativamente, chamando a religião de matriz africana de macumba, de coisa do diabo. O congado é macumba, o congado é isso e aquilo. Gente, eu vou dizer, tem umas O coisas povo que não eu sabe nem o escuto. que é macumba, não, Ana Paula. Não, tem uns que eu escuto e tem hora que a minha cabeça até coça. O povo não sabe nem o que é macumba. Tem hora que eu falo assim, eu vou nem render. Melhor. Antigamente eu rendia, sabe, gente? Eu tô num patamar de vida que eu tô falando assim, não vou nem render, não, que é melhor. Vamos render outra pergunta? Vamos. Na opinião de vocês, a escravidão ainda existe? Sim. Sim. Fato. Vocês acham que a educação étnico-raciais nas escolas ajudam a combater o racismo? Nós não falamos muito sobre isso, Sim, né? deveria, né? Deveria combater, mas tentam bunir. E não adianta querer combater na escola se dentro de casa tá tudo bem. Faz sentido. E eu acho que nós hoje somos muito mais escravos do que éramos antes. Verdade. Nós hoje não somos escravos só de... porque você é de cor, não. Você é escravo da tecnologia, você é escravo do tempo, você é escravo do dinheiro. Sempre fomos e vamos ser. A escravidão acabou a partir do momento que o negro recebe menos. Exatamente. A luta lá atrás não era por causa disso, pelos direitos? Isso não acabou, gente. Vai continuar lutando mesmo. Enquanto você, negro, aceitar receber o valor, você exercer o mesmo trabalho do que outra pessoa branca, e você aceitar receber o valor menor do que aquela pessoa branca está recebendo, a escravidão ela está viva. Eu posso estar errada. Me perdoem pela palavra. Mas eu já vi negro tendo preconceito contra o próprio negro. Muito. Tem. Por quê? Foi ensinado pra ele que o negro é feio.
Sim. Eu falo todos os dias com você que você é inteligente, que você é bonito. Chega uma hora que você vai se achar, Aham. né? Se eu falo todos os dias com você que você é feia, que você é gorda, que você é isso, como é que você vai se achar? E frio. Então, gente, né? Tem essa questão também. Então, assim, e às vezes o preconceito, às vezes uma questão do outro, tem uma empatia, tem uma questão que vai. Você olha pra alguém, tem uma empatia, você gosta de você, seu debate, tem dito popular que diz isso, né? E não é porque você é negro, você tem que gostar de todo negro. Não é porque você é branco, você tem que gostar de todo branco. Né? Não é porque você é de um partido que você concorda com tudo que o partido diz. Não é porque eu sou católica que eu sou obrigada a concordar com tudo que o catolicismo fala. Concordo. Então eu vou questionar, eu vou provocar. Agora tem gente que acha mais fácil. Tem um dito popular que diz igual galinha em cada hora, um galho, um poleiro. Aham. Tem gente que gosta de ir, eu não. Maria vai gostar. Eu sou meio teimosa, eu tô aqui, eu não concordo, mas vamos tentar ver o que a gente pode fazer? Então algumas coisas eu procuro ficar na minha, mas eu não vou sair dali, não é porque, gente, não tem jeito. Aí você sai daqui, você acha um problema no outro lado. Você vai pro outro, você acha um problema lá. Sim. Então não resolve. O negócio é encarar de frente. Sim, parar de bobagem, perceber que nós somos iguais. O que nos diferencia é muito uma questão de poder econômico. Uhum. Poder econômico que vai diferenciar. Não adianta. Aí você tem condições de ler livros, você tem TV a cabo em casa que você pode assistir o que você quiser, você pode viajar. O outro não tem dinheiro nem para ir no centro consultar às vezes, né? Vai trabalhar a pé. Aí você vem falar comigo de meritocracia. Então vamos brigar por causa disso, né? Essas coisas que não tem necessidade. Olha o outro como igual. Você não precisa de gostar dele, você não precisa de achar ele bonito. Né? Nem todo branco é bonito, nem todo negro é bonito, nem todo indígena é bonito. Claro. Mas respeitar tem que respeitar. Eu posso nem gostar, né? Tem gente que eu não gosto, mas eu sou obrigada a entender que ela tem o mesmo jeito que eu. A gente não gosta disso não, sabe? Mas a questão é essa. Não gosto, mas o que eu posso fazer? Ela tem o mesmo direito de existir e tem os mesmos direitos legais que eu. A gente tem que ter essa consciência. Sabe uma coisa que eu tenho falado? É outra que vão brigar comigo, que eles vão falar comigo que é meio militarista, de OSPB, não sei o quê. Que vão brigar com você depois. Mas é porque, assim, o Instituto da Constituição Brasileira, que eu acho que tinha que ter nas escolas, Também acho. pra gente falar menos bobagem. Gente, nossa Constituição é linda, ela tem tanta coisa bonita, né? Ela escrita, ela é perfeita, lá na prática ela deixa a desejar. Porque nós nem a conhecemos, nem entendemos. Verdade. Se você gravar, pelo menos no artigo 5º, que diz que todos somos iguais perante a lei, já estou satisfeito. Verdade. Não importando se você origem, sexo, religião, idade, somos iguais perante a lei. Eu gosto muito de brincar que nós somos iguais nas nossas diferenças. Sim. Eu sempre uso esse termo mesmo. Todos nós temos qualidades. Sim. Né? Todos nós temos efeitos, não Sim. tem? Então por que nós somos diferentes? Por causa da cor da pele? Cada um vem com um talento diferente. Se você cortar aqui, ó, vai sair a mesma cor de sangue. do lado. Mesma cor. A não ser que saia um sangue azul aqui, como vocês vão ver. Vocês são a favor ou contra as cotas sociais nas escolas? Nas escolas, não. Nas universidades, eu sou a favor, mas pra mim é um mal necessário. A cota ela é um mal necessário. Ela É um mal necessário. não é porque durante anos, historicamente falando novamente, durante anos o negro foi proibido de frequentar a igreja, frequentar a escola, frequentar os clubes. Então está tentando com essa lei recuperar isso. Porque o poder aquisitivo, se você não tem uma boa formação, a tendência é você arrumar empregos com menor pagamento. Uhum. Então isso é para tentar suprir tudo isso. Lá atrás, gente, lá atrás sim. Aí fala comigo, eu volto ao passado, tá bom, você vai no médico, o médico faz um monte de pesquisas em você, um monte de análise, e tá voltando até no que você comeu, no que você dormiu, volta ao passado do mesmo jeito. É como você falou aquela hora, as pessoas são muito convenientes, né? Então, há necessidade sim. Eu acho que é correto? Não. É necessário. É necessário. Eu falo que ela é um mal necessário, gente, por quê? Vou tentar explicar de forma rápida.
quando a gente está no ensino médio, a gente tem que fazer a prova do Enem, tem todo. O que é passado para a gente dentro da escola, na qual a professora ela sabe. Que nós, escola pública, a gente tem que estudar, né? A gente tem nossa. Como é que eu falo? Direito nosso estar numa universidade pública que a gente estudou, né? Aqueles requisitos que tem aí. Bacana. Estudei a vida inteira em escola pública, né? Só que a gente sabe as dificuldades, né? De uma escola do ensino público para o ensino particular. E quando a gente vai para as universidades, a gente depara com uma situação que a gente sabe as dificuldades que é. Tanto que eu moro de frente para a UENG, eu sei o patamar da UENG hoje, o patamar que eu vivo. Eu sou uma universitária hoje, que para mim estudar eu tenho que pagar a universidade, porque senão eu não estudo, né? E não uso cota não, tá, gente? Mas para mim a cota ela é um mal necessário. Então, assim, se isso de fato acontecesse, eu entendo que a igualdade, né? Que todo mundo tem direito de, né, concorrer às vagas, mas é raras vezes vocês verem, gente, que quando o negro sobressai, quando o negro sai em primeiro lugar, é raras vezes a gente ouvir que o negro ganhou o primeiro lugar. Porque muitas vezes o negro ele vai para o último. Verdade. Vai para esse, como é que fala? Tem remanescente, né? Fica lá atrás, e espera. Então, assim, a cota, ela hoje, ela veio para poder tentar nos colocar, ocupar os nossos lugares. É um mal necessário. Ela tem que existir, porque senão, gente, olha a evolução que nosso povo teve. É porque, na verdade, tudo gira em torno do econômico. Do econômico. Se você não tem um poder aquisitivo econômico, você não consegue algumas coisas. Parece bobagem, mas não é. É diferente você ter condições de viajar, de conhecer o mundo, sabe? Esse trabalho remoto, por exemplo, que a gente está fazendo em casa. Tem aluno que fala comigo, às vezes, que ele não está conseguindo fazer porque ele não tem internet. Aí você vê uma pessoa que tem um pouquinho mais de condições, ela está lá com o celular, com o computador, porque ela tem internet em casa. Então, assim, o aluno preguiçoso, não, ele não tem condições, gente. Vamos parar de pensar besteira, sabe? Vamos raciocinar, diz que somos uma raça, né? Que tem raciocínio, então vamos usar. Porque eu acho que está faltando é isso. E eu acho que esse momento a cota ela é um mal necessário, ela tem que existir para a gente ocupar sim os nossos espaços. Não vai durar para sempre. Não pode durar, eu acho que ela não pode durar para sempre, porque senão a gente não vai conseguir alcançar o nosso patamar. O ideal seria não ter cota e ter escolas muito bem estruturadas. Concordo, não. Mas aí eu volto a falar, tática de guerra. É muito mais fácil eu fazer as cotas do que ajudar todo mundo a evoluir. E dentro das táticas de guerra, táticas de governo, eu não me lembro agora qual autor, tem bastante anos que eu li esse autor. Eu lembro que eu estava estudando com o professor Lazari e tinha um texto que nos indicou, até para a prova, eu estava lá estudando esse texto. Gente, a indicação para o governo era o seguinte: dê estudo que o povo não seja extremamente ignorante, mas não o suficiente para te questionar. Então, em vez de melhorar a escola pública e todos serem iguais, não, aí vão criar essas cotas disso, daquilo outro, para nos dividir. O correto seria as escolas serem todas no mesmo nível, mas não são. Não são. E outra, eu trabalho com pessoas que trabalham numa escola particular, de excelências da cidade, que trabalham nas escolas públicas. Eles tentam levar o mesmo material, levar as mesmas coisas, a mesma aula. Agora o aluno, ele consegue? Ele tem uma internet em casa para pesquisar? Será que ele tem uma mesa em casa para sentar e fazer a tarefa dele? Qual a importância de termos uma mulher negra como vice-presidente de uma das maiores economias do planeta? Na minha concepção histórica, mostrar que o negro é inteligente, que o negro é capaz. Ele também pode. Dentro de todas as outras questões que nós falamos, é essa questão da representatividade. Ele também pode. Se ela pode, eu também posso. Eu acho que a gente vê isso, é o que nos provoca a ser melhor, né? Sim. A lutar por uma busca de uma sociedade melhor, porque esse país, né, essa maior economia que já esteve hoje, né, e como que evoluiu, né?
os Estados Unidos, no caso, ele tem 12% da população negra. Conseguiu eleger um presidente negro. Hoje evolui tendo uma vice-presidente negra, que provavelmente, gente, no futuro muito próximo vai concorrer à Aí me presidência. assusta uma outra questão. Sim, Essa porcentagem eu não sei se ela é totalmente correta, porque os Estados Unidos também foi uma nação escravocrata e Sim. tudo mais. E até esses dados me assustam muito. Será que a pessoa realmente sabe? Porque o IBGE, por exemplo, pergunta assim, como você se considera? Eu me considero mestiço, né? Então, mas eu tenho essa consciência. Mas será que o outro tem? verdade. Será que esses dados lá também estão corretos? São reais, Mas né? é inegável. É Para inegável. um país racista como eles são, Conseguir tá? Eleger uma presidente, um presidente negro e uma vice-presidente. Em 2020, no ato, assim, crimes racistas violentos nos Estados Unidos, gente, Exatamente. é a bandeira de vitória, pra mim é bandeira de glória. Então, assim, eu queria que isso fosse no Brasil. Eu sonho com Ai, isso ai. no nosso Brasil. Tá precisando. Então, assim, eu sonho com isso aqui na nossa cidade, gente. Nossa cidade não elege uma mulher, né? Agora tá entrando, Foi né? eleita, né? Eleita uma mulher aí. Então, assim, eu acho que é necessário a gente abrir o nosso olhar, fazer o que a Ana Paula falou, pegar os livros, estudar, buscar os conhecimentos, que é isso que faz a gente evoluir. Então, assim, Estados Unidos está evoluindo. Porque a gente vê, a gente quer como exemplo que seguir os melhores. Sim, Eu vi outro dia uma coisa na rede social de uma menina, aí estavam falando sobre a questão da Maju. A Maju e ela junto, né? E ela falou que se parece com a Maju, que agora ela quer usar aquele cabelo, porque vê a Maju usando. Então, assim, é uma referência. Eu tenho visto muito os comentários, eu assisti umas reportagens do dia com a Xuxa, e eu achei muito interessante algumas questões que ela fala, Uhum. porque ela falou, questionam ela muito, né? Esses padrões que ela já representou, alguma coisa. Ela falou, olha, não é porque eu quis. Era o padrão que vigorava, era aquele. Né? Então a gente foi jogada nesse padrão. Não pensava em outras coisas. Tanto que não era só ela, as outras todas também, apresentadoras infantis, só a Mara que não era loura, né? Mesmo assim, lembra mais uma indígena, Isso. uma asiática do que uma europeia. Então, assim, é interessante, porque eu vejo, por exemplo, ela que é um padrão europeu de beleza, Sim. ela fazendo umas críticas, sabe? E alertando para essas questões, uma consciência muito vasta. E é interessante, né? Como as pessoas também, o preconceito, ele é de diversos, né? Porque ela, como loura, mulher, loura burra, que as pessoas costumam pejorativamente falando, né? Então isso é bem complexo. E eu acho muito válido quando ela também traz essas discussões, porque ajuda nessas questões, né? Muito. Sim, porque ela provoca também. Não joga, olha, porque o padrão era esse. Hoje, graças a Deus, tem mudado. Evoluiu. Mas, se eu não colocar que evoluiu 20%, A gente está evolução Ou até maior. menos. eu vou colocar 20% desse boazinho. Tá sem bolinhas demais, minha concepção, mas tudo bem. Galerinha, nós estamos no final. Nosso bate-papo está no final. Infelizmente, gostaria de bater mais papo. Ô Cíntia, meu coração, patrocina pra mim, depois dê uns comentários bacanas, uns elogios. Fazendo favor. Bora. No patrocínio de Belas e Feras, 9404-5559, 99672-4746, Rua Márcio Pessoa, número 16, bairro Novo Horizonte, em João Monlevade. Drogaria Príncipe da Paz, 3852-2963, Avenida Getúlio Vargas, 6.971, bairro Santa Bárbara, loja 3, em João Monlevade. Kerlon Eletro, 3852-2378, Avenida Getúlio Vargas, 4.977, Carneirinho, João Monlevade. Cartopper Uber,
975655213. Lembrando aí o apelo ao Lar São José, na rua Vila Vicentina, número 11, no Laranjeira, pessoal. Estão precisando de doações de fralda, adoçantes. Número para contato 3851-3444. Gente, Comentários. isso, fala nos meus comentários, fazendo favor. A Cristina Ângelo. Jamile, estou admirada por você. Aprendi muito com você em nossa caminhada nesses últimos dias. Um abraço, continue essa luta. Abraço, Cristina. Cristina Ângelo, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Temos que lutar por essa igualdade. Mais comentários? Posso mandar só um abraço? Hoje, dia 19, né? Dia da Bandeira Nacional. Lembrando que a bandeira, as nossas cores da bandeira representam a Casa Imperial, né? De Dom Pedro e de Dona Leopoldina. Eu gosto um pouquinho. Adoro. Não tem nada a ver com a mata, não. É a representação das casas imperiais mesmo. Só mudou o símbolo central do que era do Império, né? Porque não é mais Império, é República. E o Dia da Bandeira é o dia também do aniversário de duas pessoas, assim, tá no meu coração, que é o meu amigo Neiderson e a minha querida amiga, a Ana Clara. São duas pessoas, assim, especiais pra mim. Parabéns pra vocês dois. E lembrando que amanhã, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, também é aniversário da nossa querida Ana Paula Olha, Souza. que Meus chique. parabéns Obrigada. adiantado. Obrigada. Papai do céu lhe proteja e te ilumine, continue sendo sempre essa pessoa íntegra, de caráter e de excelente índole. Parabéns, Ana Paula. Obrigada. Arrasou. Arrasou. Parabéns, minha filha. Eu Ela não tá posso querendo me fazer chorar. Ela tá querendo me fazer chorar. Ou você tá querendo me Happy adoçar? birthday. Eu queria aproveitar também e deixar um abraço, gente. Eu Não vou sei se nem falar. posso, Pode, fica à mas eu vontade. gostaria de deixar um abraço, né? Aproveitar o espaço aqui para as pessoas, né, que acreditaram nas minhas propostas, das pessoas que me acompanharam, igual a Cristina tá aí, nos acompanharam aí durante o processo eleitoral, que foi um processo vitorioso, a gente fica muito feliz. Eu quero agradecer também a todo mundo que me apoiou, né, os patrocinadores que eu tive. Foi muito bom, gente, foi muito gostoso estar junto com o povo. Foi muito bom a gente estar indo ao encontro, né, mesmo perante essa sociedade que a gente está vivendo hoje, questão de pandemia, os cuidados que a gente tem que ter hoje, os números aumentando. Então, assim, é gratidão mesmo. E eu não posso deixar também de mencionar aqui, não tem como eu falar de consciência negra sem lembrar de Marinete de Moraes, que é uma pessoa que me colocou muito, né, que me ensina muito todos os dias sobre a luta, né, da negritude. Né? E um abraço também para o Salve Preditude, que abriu as portas também para eu poder dar uma entrevista, né, durante o processo. Foi muito bacana. Agradecer o Molevade no ar pelo espaço. Qual a inspiração de cada uma e deixa o seu recado para João levar. Minha família, meus mestres, são as minhas inspirações, né? E o que eu aprendi muito da consciência negra, de me conhecer como negra, com descendência de negra também, eu devo muito ao mestre Oswaldo, ao mestre Miguel, ao Genilson e também ao mestre Tiago, que Deus o tenha. Foram pessoas com quem eu aprendi muito sobre essas questões. Minhas inspirações é a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. As pessoas de luta, sabe, gente? As pessoas que foram, né, derrubar essas estruturas preconceituosas. E volto a falar aqui da pessoa da Marinete, que é pra mim uma inspiração. Não vou buscar pessoas de alto nível, porque pra mim ela tá no nível dessas pessoas que já são alto nível. Então, assim, pra mim é a pessoa de referência hoje na questão do que tange de negritude, consciência negra. Ela sabe do que fala e, assim, tenho uma admiração muito grande, sou super fã e estou muito feliz de ter ela como companheira de caminhada. Eu gostaria só de fazer um comentário, dois na verdade. Um é o seguinte, também me esqueci agora o nome da pessoa que fala isso, mas é bom ficar bem claro, quando se fala de descendência,
Nós não somos descendentes de escravos. Somos descendentes de seres humanos que foram escravizados. E, gente, eu gostaria também de deixar um recado, né? Da seguinte forma. Continue acompanhando o Molevade no Ar, porque nós vamos estar trazendo vários temas para vocês, né? O melhor da região, tá? Com certeza. Verdade. Gente, eu vou terminar o Molevade no Ar com uma frase, um pensamento, na verdade. O dia em que pararem de pensar em consciência negra, branca ou amarela e começarem a pensar em consciência humana, aí o racismo acaba. Morre lá em cima. Ai, Gente, aquele abraço gostoso. Um Bye, beijo bye. da Maré Beijo, pra galera. vocês. Fiquem com Deus. Com Deus. E domingo tem live, né? Domingo Com tem o nosso live chefe. com o nosso Isso chefe mesmo. Charleston Júnior. Domingo Nos tem acompanha. live? Tem live. É esse senhor. Gente, fiquem com Deus. Boa noite. Papai do céu abençoe a vida Com de cada Deus, um. galera. Ele vai Tchau, contar a tchau. história do Molevade no Ar, Bruno. A turma, né? Vai ser um documentário top. Agradecimento ao povo. Agradecer o Agradecimento povo que aos nossos seguidores que estão aí sempre curtindo. E que teve com a gente até agora, gente. Gratidão. Obrigada, galera. Tudo de bom. Beijo.